Queridos, a paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez à nossa Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva, estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical, segundo trimestre de 2024. Estamos estudando sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2 do dia 14 de abril de 2024, o título da nossa lição é A Escolha entre a Porta Estreita e a Porta Larga. Eu gosto muito desse assunto porque já há alguns anos eu venho tratando sobre isso, sobre o que é escolher a porta estreita. Quando a Bíblia diz que estreita é a porta, apertada é o caminho que conduz à vida, o que isso significa? Escolher a porta estreita significa ter uma vida oprimida pelo evangelho. Escolher a porta estreita é não ter liberdade. Escolher a porta estreita é viver de forma como quem estivesse carregando um fardo muito pesado. O que é escolher a porta estreita? Nós vamos estudar sobre isso aqui hoje. É claro que mesmo para quem nunca ouviu essas expressões, essas metáforas que a Bíblia vai utilizar a respeito dessa jornada cristã, nessa caminhada cristã, porta estreita e porta larga, é claro que qualquer pessoa sabe que escolher a porta larga não é coisa boa. Mas escolher a porta estreita é coisa boa ou coisa ruim? Porque quando a gente fala escolher a porta estreita, parece é algo muito difícil, é muito complicado. Se é algo assim que vai ser, vai me sacrificar muito. Não, a gente vai aprender que não é isso. Não é isso. Bíblica e teologicamente falando, a gente consegue defender que não é isso. Porque Jesus falou assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, Jesus falou meu jugo, tem um jugo, tem, mas é suave. E outra coisa, o que é o jugo? Jugo é sinal de carga pesada? Não, jugo é uma proposta para caminhar junto. Tem um fardo? Tem, mas um fardo na vida todo mundo leva. Todo mundo carrega. Aí Jesus diz, o meu fardo é leve. Esta é a proposta de Jesus para a nossa vida. Texto áureo da nossa segunda lição está em Lucas capítulo 13, versículo 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Porfiai por entrar por a porta estreita. O que é porfiar? É buscar, é estar insistindo, é querer. Entre pela porta estreita. Porque muitos vão querer e não vão conseguir. Tem gente que não cabe na porta, né? Tem gente que é tão grande que a porta é estreita e ele não cabe na porta. Então tem que deixar algumas bagagens para trás para poder entrar. Na verdade, todos cabem na porta. O que não passa na porta é a nossa bagagem. E várias bagagens a gente tem que abandonar pela vida, em todas as áreas, na vida espiritual, mas também na vida emocional, psicológica, a gente tem que abandonar diversas bagagens, porque senão a gente não vai conseguir passar na porta com aquelas bagagens todas, né? Verdade prática, a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Não é assim, eu posso entrar pela porta estreita, mas existe outro caminho, dá para ter um atalho. Não, isso não é uma opção, é a única alternativa para o crente entrar no céu. É a porta estreita. E eu acredito que se você nunca tinha parado para pensar nos benefícios de entrar pela porta estreita, se você nunca tinha parado para pensar nas benesses, na sublimidade de entrar pela porta estreita, você vai encerrar essa aula hoje dizendo, quer saber? Eu vou escolher a porta estreita mesmo, que a porta estreita é melhor do que a porta larga. Não só pelo resultado final que ela propõe, que é a eternidade com Cristo, mas também pelo resultado imediato que ela produz. A porta estreita é muito melhor agora, amanhã e sempre. Leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, e capítulo 3, versículo 1 ao versículo 9, que nos diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem.
E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras. Esse texto aqui é interessante. Ó. João dizia isso para quem? Para os saduceus e para os fariseus. Duas classezinhas complicadinhas daquele tempo, né? Os saduceus eram os responsáveis pelo serviço do templo e os fariseus eram os doutores da lei. Então, João chamava de raça de víbora os fariseus e os saduceus, viu, gente? Eram os crentes ruins da época. E tem gente que hoje vai para Deus me deu o ministério de João Batista e sai gritando raça de víbora para todo mundo. João chamava porque eles eram raça de víbora. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha só. João está dizendo que o arrependimento gera frutos. O que são frutos? São resultados visíveis daquilo que ocorre sem que ninguém veja. O crescimento de uma árvore, a absorção dos nutrientes da terra, a seiva que percorre nos seus troncos, ninguém vê. Mas todo esse processo gera frutos, e os frutos são vistos. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, o arrependimento tem que produzir frutos. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, essas são as palavras de João Batista, palavras incisivas para os fariseus e para os saduceus, mas o povo ia a João Batista, ouvindo a sua pregação, e João os batizava, e nesse ato eles se arrependiam, confessavam seus pecados e professavam a sua fé no que João estava pregando. E o que João estava pregando? O Cristo que haveria de vir depois dele, o Cristo para o qual ele estava preparando o caminho. Primeiro ponto da nossa lição: portas e caminhos. Nesse primeiro ponto, vamos tratar sobre a metáfora que Paulo utiliza, falando de porta estreita, caminho apertado, estreita é a porta e apertado é o caminho. Então vamos tratar neste ponto sobre portas e caminhos. Primeiro parágrafo: a porta estreita. No meio, ou quase no finalzinho do parágrafo aí, o pastor Osiel nos escreveu o seguinte: algo muito comum nos tempos antigos era tratar de portas, porque as cidades eram cercadas de muros e tinha portas. As casas também tinham portas. Então era muito comum tratar de porta. Quando Jesus fala das portas do inferno, por exemplo, isso tem a ver com esse contexto da época. Então, algo muito comum nos tempos antigos, em que as cidades eram toda murada e ao redor de todo edifício havia uma porta estreita. Ao redor de todo edifício havia uma porta estreita. Então, a primeira coisa que eu quero falar com você sobre a porta estreita é que a porta estreita não fala de um jugo muito pesado sobre a nossa vida. A porta estreita fala de individualidade. Então, as cidades eram fechadas e em volta tinha uma porta estreita. Por que tinha uma porta estreita? Porque passava uma pessoa de cada vez. Gente, sempre que eu li sempre não, né? Claro, porque de uns tempos para cá que eu passei a entender isso. Quando Jesus fala sobre não entrar pela porta larga, na porta larga entra muita gente. Na porta larga entra todo mundo. Na porta larga ninguém sabe quem é quem. Na porta larga tá ali. Eu lembro dos nossos pastores antigos, eles pregavam: na porta larga entra animal, entra bicho, entra tudo. Mas vou nem considerar isso. Na porta larga entra muita gente, entra todo mundo, entra uma multidão. Na porta larga tá entrando, ninguém sabe quem é quem. Na porta estreita, não. Na porta estreita entra um a um.
Quando Jesus disse, só para vocês terem uma ideia do que Jesus está tratando e da preciosidade que é escolher a porta estreita, quando Jesus disse assim, eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Sabe o que era o que Jesus estava falando? Os pastores iam conduzindo o rebanho no deserto e às vezes em determinados lugares de Israel, território, tinha um território desértico, a geografia, né? Em geografia bíblica a gente estuda sobre isso. Os pastores tinham que conduzir o rebanho por vários dias. Então, no meio do deserto, eles faziam um aprisco. Eles colocavam paus, pedras, espinhos e faziam um aprisco para os lobos não entrarem e tomar as ovelhas. Então, à noite eles conduziam as ovelhas para o aprisco. E quando eles faziam esse aprisco, montavam esse aprisco assim no deserto, eles faziam a porta e a porta era estreita. A porta era da largura do ombro do pastor. De forma que à noite o pastor, geralmente tinha pastores auxiliares, eles revezavam e o pastor que ficava na hora de vigia, ele ficava em pé na porta. Então a porta ficava na largura do ombro dele, então ele era a porta. Aí Jesus diz assim, eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. O próprio Cristo é a porta estreita. Mas não é porta estreita porque é pesado ser crente, porque o evangelho é um fardo pesado demais. É porque a porta estreita fala de individualidade. Jesus está dizendo assim, aqui só passa um, tá? Por que na parábola da ovelha perdida, Jesus conta essa parábola? Por que você acha que naquela parábola o pastor conseguiu, no meio de 100, identificar que uma ovelha havia se perdido? Porque ao colocar as ovelhas para dentro do aprisco à noite, elas passavam uma a uma, porque a porta era estreita. E quando elas passavam uma a uma, o pastor as identificava, contava, dava um toque com a vara na cabeça delas e contava uma, duas, três, ele ia contando. E aí, neste momento de contar, nesse momento de perceber essa individualidade, o pastor percebeu que estava faltando uma ovelha. Então, vire essa chave na sua cabeça a partir de hoje. A porta estreita não fala que ser crente é pesado, que ser crente é chato. Ah, não pode ir. Não fala de proibições, não. A porta estreita fala de individualidade. Na porta larga passa muita gente. Na porta larga passa gente que a gente nem sabe que passou. Mas na porta estreita, não. Na porta estreita, todo mundo é identificado. Na porta estreita, o pastor olha no olho de cada um. Na porta estreita, ele trata com a nossa individualidade. Segundo ponto, ou segundo parágrafo desse primeiro ponto, o caminho apertado. E o pastor Osiel nos escreve, ó, como falei na primeira aula, pega a sua lição em mãos. Nesse trimestre a lição não está sendo projetada nos nossos monitores, é uma mudança de estúdio aqui, para a gente voltar, relembrar de como a gente fazia lá no começo, há quase 9 anos atrás, e para você exercitar isso aí também, e perceber que mesmo não tendo um monitor para projetar a sua lição, é possível ter uma aula de excelência. Então, segundo parágrafo do primeiro ponto, o caminho apertado. E o pastor Osiel nos escreveu que, quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia salvação ou perdição. Isso aqui, andar no caminho apertado, é andar no caminho onde a gente precisa ter cuidados, onde nós não podemos ter atitudes espalhafatosas, onde aqueles que estão com a gente no caminho, cada um tem o seu lugarzinho ali. E o pastor Osiel nos continua no finalzinho do parágrafo aí dizendo que, assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto. Então, o caminho apertado fala de atitudes, olha, amar os... Quais atitudes são essas? É no beber, não fumar, que não sei o quê, não poder vestir bermuda, não poder usar calças irmãs, não poder fazer maquiagem. Ok, nós respeitamos isso, mas não é disso que está falando. São questões de usos e costumes que cada um de nós que pertencemos a uma instituição precisamos respeitar esses usos e costumes da nossa instituição. Glória a Deus. Amém. Que tem como objetivo nos conduzir à vida. Mas o caminho apertado aqui, ó, é amar os inimigos, não praticar hipocrisia. Vê se isso é apertado ou não é. Amar os inimigos. Isso é aperto. Isso é uma atitude que exige de nós alguma coisa. Amar os inimigos, não praticar hipocrisia, acumular tesouro no céu, dentre outros princípios celestiais ensinados no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, Mateus, que é o lugar onde Jesus fala de princípios, práticas do reino de Deus. Eu fiz questão de notar aqui que esse caminho apertado não tem nada a ver com arbitrariedades ou pressões.
Não tem nada a ver com usos e costumes, mas com conduta. Ah, pastor, então a gente não precisa ter uso, precisa. Precisa ter usos e costumes. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, tá bom? Não vai levar isso aí pro seu pastor, falando, o professor lá da Academia de Pregadores falou que isso aí tá tudo errado. Não, não, não. Não vai por esse caminho, ok? Respeite as normas estatutárias da sua instituição, respeite, dá glória a Deus por isso, né? Não tem nada pesado demais que a gente não pode cumprir, amém? Glória a Jesus. Então, amém. Então, vamos adiante. Mas o caminho apertado aqui não tem nada a ver com essa questão de uso e costumes, tem a ver com a conduta, com algumas condutas que o cristianismo exige de nós. Tem um livro chamado 10 Coisas que eu gostaria que Jesus nunca tivesse dito. Na verdade, o livro tem mais de 10 coisas. Mas, por exemplo, para que Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é conduta, esse é o caminho apertado. Negar a si mesmo é fácil? Não, é um desafio. Tomar a cruz é fácil? Não, é desafiador, mas é possível. E siga-me, seguir Jesus é fácil. Porque quando eu estou seguindo alguém, eu não vou para onde que eu quero, eu vou para onde aquela pessoa está indo. Eu estou seguindo aquela pessoa. E seguir Jesus é isso. Seguir Jesus, às vezes, a gente quer ir para um caminho e falar, não, você está me seguindo? Está me seguindo mesmo? Não, estou com o Senhor, estou te seguindo. Então vamos comigo. Eu escolho a jornada. Eu escolho a caminhada. E já que você está me seguindo, siga-me. Já que você negou-se a si mesmo, tomou a cruz, então siga-me. Então, andar no caminho apertado é uma questão de conduta. Terceiro parágrafo. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Parágrafo, porta larga e caminho espaçoso.
Nós já tratamos disso aqui, ó. E o pastor Osiel, no finalzinho desse ponto, diz assim, ó: trata-se, pois, de uma porta e de um caminho em que entram pessoas que vivem segundo as suas próprias ideias. Olha, foi o que eu disse aqui, entra gente de tudo quanto é tipo. E que não desejam ajustar-se aos ensinos das escrituras sagradas. A nossa vida, eu disse um pouco disso na primeira aula, eu vou repetir aqui, a nossa vida é feita de renúncia, gente. Nós renunciamos o tempo inteiro. O tempo inteiro nós renunciamos. E nós renunciamos. O que é renunciar? Renunciar é deixar de fazer algo que te custa alguma coisa, algo que incomoda. Aquilo que eu deixo de fazer que não me incomoda, que não custa nada, não é renúncia. Eu só abri mão. Renúncia é daquilo que nos incomoda. Puxa vida, mas rapaz, esse negócio trouxe peso pro meu coração. Mas você renunciou. Amém? Glória a Jesus. A nossa vida é feita de renúncia. Ninguém faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, o tempo inteiro. E aí, quando nós partimos para alguma questão de renúncia por amor a Cristo, as pessoas falam, mas eu tenho que renunciar. Não, ter que renunciar, você não tem que renunciar. A minha pergunta é, você entende tudo o que Jesus fez por você? Entende? O que você está disposto a fazer depois de entender o que ele fez por você? Esta é a pergunta. Você está disposto a entrar pela porta estreita? Passar pelo caminho apertado? Eu tô. Por quê? Porque eu sou obrigado? É porque eu tenho medo de ir pro inferno? É porque eu quero ir pro céu? Não, é porque Jesus fez algumas coisas por mim. Ele renunciou muito mais por mim. Então o que me custa renunciar por ele? Algo muitas vezes coisas irrelevantes. Muitas vezes eu preguei uma vez sobre isso, estamos desesperados pelo inútil, como o filho pródigo. O filho pródigo estava desesperado por algumas coisas inúteis. Inúteis. Ele estava na casa do pai, tinha tudo e está desesperado para ir lá para fora. Aí quando ele vai lá para fora, ele percebe que é na casa do pai. Aí ele cai em si e percebe, é na casa do pai. Na casa do pai tem normas, tem regras, na casa do pai eu tenho que renunciar, mas na casa do pai é o lugar onde está a minha origem e o lugar onde eu sou feliz. Segundo ponto da nossa lição. Por que entrar pela porta estreita é difícil? Veja só. É claro que o que eu vou falar aqui agora não é confrontando, criticando o nosso escritor, até porque eu tenho uma admiração muito grande pelo pastor Osiel, mas eu gostaria que você pensasse e fizesse uma mudança de chave na sua cabeça entre a palavra difícil e desafiador. Tudo que a gente fala que é difícil, fica mais difícil ainda. Quando a gente fala que é desafiador, o nosso cérebro, a nossa mente, eu estudo comportamento humano, então quando eu falo que é difícil, me trava. Quando eu falo que é desafiador, meu cérebro se apronta para vencer o desafio. Agora, por que então entrar pela porta estreita é tão desafiador? Por que é tão desafiador? Primeiro, parágrafo desse segundo ponto, uma porta aberta, porém desafiadora. Difícil como está aqui, desafiadora. Por que é tão desafiador? Primeiro, porque é um confronto pessoal. O evangelho nos confronta. Nos confronta. Porque na nossa humanidade, nós queremos coisas que não são boas para nós. Aí o evangelho fala, não, ele nos confronta. E o pastor Osiel escreveu aqui o seguinte: há muitos impedimentos para que a alma humana não atravesse essa porta celestial que está aberta, mas é estreita. A porta celestial está aberta, mas é estreita. E há muitos impedimentos para que a alma humana não a atravesse. Quais são os impedimentos? O egoísmo, alguns deles que o pastor Ziel propõe aqui. O egoísmo, o ego inflado, a idolatria, dentre outros, a arrogância, o pecado. São sentimentos que nós temos que abrir mão, que temos que deixar e abandonar. Por que que algumas pessoas, eu vou utilizar a fala que eu disse no início da nossa aula aqui, dessa segunda lição. Por que que algumas pessoas não conseguem passar pela porta estreita? Porque estão tão cheios de bagagem, que para passar pela porta estreita tem que deixar as bagagens para trás. Aí elas preferem não deixar as bagagens para trás e não entrar pela porta estreita. Mas a porta está aberta, só não pode entrar de qualquer jeito. É assim, gente, a vida é assim. Não é? Então por que que é tão desafiador entrar pela porta estreita? Porque é uma porta que está aberta, mas é um desafio entrar. Segundo parágrafo do segundo ponto, as oportunidades da porta larga são atraentes. As oportunidades da porta larga são atraentes. Aí o pastor Osiel, ele nos propõe aqui o seguinte, ó, para muitos, falar igual o pastor Osiel aqui agora, olha aqui para mim, o pastor Osiel faz os vídeos e fala assim, né, olha aqui para mim, você mesmo, olha aqui para mim, ó. Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente,
pois a porta larga oferece um caminho de prazeres, deleites e libertinagem. Eu tenho ensinado o seguinte, a nossa carne, ela sempre estará voltada para os prazeres. Sempre estará voltada para os prazeres. Para fazermos aquilo que mais nos dá prazer. Nós precisamos obrigar a nossa carne a ter prazer nas coisas certas. Eu gosto sempre de utilizar a seguinte metáfora. Eu sempre gostei de tomar café, mas eu sempre fui muito restrito na ingestão de café, porque o café dava azia, me dava azia, queimação no estômago. Aí um dia o irmão falou comigo assim, pastor, talvez é açúcar que fermenta no seu estômago com o café e aí te dá azia. Já experimentou tomar sem açúcar? Aí eu experimentei tomar o café sem açúcar, não me deu azia. Eu falei, não, que legal, agora eu vou poder tomar café que eu gosto. Só que tomar o café sem açúcar, meu Deus, meus irmãos, as primeiras vezes que eu tomei café sem açúcar, na hora de engolir, meu olho repuxava, assim, eu engoli, o olho repuxava, de tão ruim que era. Mas eu disse pra mim mesmo, eu vou obrigar o meu paladar. Eu vou obrigar o meu paladar. Aí quando eu acostumei tomar um café coado sem açúcar, eu fui tomar um café expresso sem açúcar. Meu Deus do céu. Minhas entranhas se retorceram. Eu falei, não, mas eu vou me obrigar, eu vou obrigar o meu paladar. Por quê? Porque eu estou no controle, eu tenho domínio. Então é isso que nós temos que fazer com a nossa carne. Paulo diz que nós temos que trazer todo o pensamento cativo a Cristo. No Salmo 84, o salmista diz assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Pastor, como que é possível a minha carne clamar, exultar, ter sede de Deus? Se eu obrigá-la. Eu preciso, tipo aquelas mães, sabe, que pega o menino bagunceiro, senta ele, você fala, fica aqui, não sai daqui. A gente tem que fazer isso com a nossa carne. Senta aqui, sua miserável, você vai ficar na presença de Deus, você vai se acostumar à presença de Deus, você vai aprender a ter prazer nas coisas de Deus. E aí a nossa carne começa a ter prazer nas coisas de Deus. Você tem que estar no controle da sua vida espiritual, das suas emoções e dos seus pensamentos. O Espírito Santo te capacita para isso com o fruto do Espírito. E dentre os frutos do Espírito, uma das virtudes é o domínio próprio. Então nós temos que obrigar a nossa carne a isso. Porque a oportunidade da porta larga é mais atraente mesmo. Entrar pela porta larga é algo natural. Só que na vida cristã nós vivemos o sobrenatural. E aí nós precisamos viver o sobrenatural também na nossa vida. Orar e obrigar a nossa carne a sentir prazer na presença de Deus. Ah, pastor, mas eu não senti vontade de ir na igreja esse domingo? Vai assim mesmo. Obrigue a sua carne. Ah, mas todo domingo eu vou. Eu gosto de ir, eu vou todo domingo. Então esse domingo você não sentiu vontade de ir, faz diferente. Olha que legal. Eu falei isso com a minha filha um dia. Papai, não tô com vontade de ir pra escola. Eu falei, olha que legal, todo dia você vai porque você quer, porque você tem vontade. Ela falou, é. Achando que eu ia falar, então tá, então não precisa ir. Ela falou, todo dia eu vou porque eu tenho vontade. Eu falei, olha que legal, hoje vai ser diferente. Hoje você vai sem vontade. Olha que coisa nova na sua vida. Nós precisamos entender isso na nossa vida cristã. Ah, mas hoje eu não tô com vontade. Então vai, porque é justamente hoje que você precisa estar no controle e obrigar a sua carne. Terceiro parágrafo do segundo ponto. As razões das exigências. O pastor Ziel nos escreve o seguinte: diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal, uma disposição em seguir na contramão da maioria. É uma disposição pessoal. É saber qual é o caminho certo. Eu sei o caminho certo, então pronto, eu vou passar no caminho certo. Qual é a atitude correta que eu preciso ter? Ah, mas a porta estreita tem essas exigências. Ok, mas as exigências são por quê? Entenda uma coisa muito preciosa para a sua vida. Ó, agora eu vou falar igual eu sempre falo nas outras aulas. Vou até fazer a transição de câmera aqui, ó. Entenda uma coisa muito preciosa na sua vida. Tudo aquilo que não tem exigência, desconfia. Desconfia. Vou comprar um produto, tá barato demais, desconfia. Ah, eu vou ganhar alguma coisa, está fácil demais. Olha, toma cuidado. Se tá vindo fácil demais, é porque tem algum mistério aí por trás desse negócio. Agora, tudo aquilo que tem exigências tem um valor muito especial para nós. Produz crescimento, valora a nossa vida. O evangelho não é essa água morna. Não, vem do jeito que tá e continua pior do que chegou. Não, tem exigências.
Mas essas exigências são para nos forjar, primeiro, seres humanos melhores. Todas as exigências, todas as normas são para normatizar a nossa vida. Todas as ordens são para colocar em ordem a nossa vida. O evangelho ele vem para isso, para nos tornar alguém melhor. E não tem jeito de ser alguém melhor se a gente não passar por um funil, se a gente não for provado, se não tiver exigências. É algo natural da vida. Então não brigue com o evangelho, porque o evangelho faz isso. Entre pela porta estreita e pronto, vai lá, tem exigências, mas é para que o nome de Jesus seja glorificado e, sobretudo, para que você se torne alguém melhor. Terceiro e último ponto da nossa lição, entrando pela porta e pelo caminho do céu. Primeiro parágrafo, arrependimento de pecados. Pastor Osiel nos propõe, quase no finalzinho desse parágrafo, o seguinte: é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia e um exercício que envolve aspecto mental e moral do pecador. O arrependimento está alicerçado num tripé. Qual é o tripé do arrependimento? Primeiro, reconhecimento pelo pecado. Ninguém pode se arrepender se não reconhecer que pecou, se não reconhecer eu falhei, eu errei. Se a pessoa falar, mas eu não acho que eu errei, não. Isso é errado? Não vai se arrepender. Então, o primeiro pé desse tripé do arrependimento é reconhecimento do pecado. O segundo, aversão ou tristeza pelo pecado cometido. Se a pessoa não reconhece que ela errou, então não tem nem como ela sentir tristeza pela falha. Quando eu falo de sentir tristeza aqui, não é se matar, tirar a vida, igual o Judas fez, não. É ser como Pedro, que se arrependeu. É olhar pra gente e falar, puxa vida, por que que eu não resisti um pouco mais? Meu Deus, eu não, nossa, Deus, eu podia ter vencido isso. Essa tristeza que a Bíblia fala de tristeza segundo Deus. É a gente saber, meu Deus, eu podia ter suportado um pouquinho mais. E o terceiro tripé é a aproximação de Deus. Por quê? Porque quando eu reconheço a minha falha, quando eu sinto tristeza pela falha cometida, automaticamente eu reconheço que eu sou falho, que eu sou pecador. Automaticamente eu entendo que falhei e que sem Jesus na minha vida eu vou errar de novo, e de novo, e de novo. E qual é a única forma de eu evitar o pecado? Correr para Cristo. Em Cristo, falamos na aula passada, Cristo nos dá poder para vencer o pecado. Então eu me aproximo de Cristo. O verdadeiro arrependimento não é um sentimento tão somente de remorso. O verdadeiro arrependimento é uma atitude que está alicerçada num tripé: reconhecimento do pecado, aversão ou tristeza pelo pecado cometido e aproximação de Cristo. Segundo parágrafo do terceiro ponto. Nós estamos tratando sobre entrando pela porta e pelo caminho do céu. Segundo parágrafo, confessar os seus pecados. Confessar os seus pecados. A Bíblia fala que os que iam ao Jordão, e o pastor Ezequiel nos põe isso aqui, para serem batizados por João, eles confessavam os seus pecados. Eu achei muito interessante isso que o pastor Osiel nos colocou aqui, é que a confissão de pecados, ele propõe aqui, é uma perspectiva nova que aparece no ministério de João. Em Israel, a confissão era nacional. Eu leciono história de Israel, então havia o grande dia anual da expiação, em que o sacerdote oferecia sacrifício por si, pela sua casa, e depois ele oferecia sacrifício por todo o povo. Mas agora, em João Batista, a confissão não é nacional. Não se dava mais aqui num dia especial, que era o grande dia anual da expiação. Por meio da vida de João Batista, a confissão de pecados passou a fazer parte da tradição cristã. A confissão individual, e eu escrevi aqui o seguinte: se nós pecamos individualmente, precisamos confessar individualmente. Eu já vi gente falar assim, pastor, tô sabendo que o irmão fulano de tal aí cometeu uma falha, que não sei o quê. Vai até ele, conversa com ele. Orienta ele a confessar, a consertar aquele negócio, procurar o pastor dele. Pastor, mas eu falei, ele falou que não vai confessar, eu vou confessar por ele. Quer dizer que o outro pecou e eu é que confesso? Não, não. O meu papel é orientar. Pastor, mas se o outro não confessou, eu não sou cúmplice do pecado, não? De forma alguma. Foi você que pecou? Confesse seu pecado. Foi o outro que pecou? É ele que confessa. Aí o camarada peca e eu confesso? Não, não. É ele que tem que confessar os seus pecados. Em João Batista, Deus muda totalmente isto. Né? Em Israel era o grande dia anual da expiação. A partir de João Batista e em Cristo, agora também, né? Em Cristo, porque João Batista é o precursor do caminho de Jesus, em Cristo, os pecados são individuais, a confissão é
individual. Terceiro parágrafo do terceiro ponto e último ponto da nossa lição. Produção dos frutos de arrependimento. Fizemos uma referência disso aqui quando eu fiz a leitura bíblica em classe. E para João Batista, nos propõe aqui o pastor Osiel, revestir em mão, hein? Para João Batista, o batismo e a confissão somente não seriam provas de as provas verdadeiras da mudança. Era preciso apresentar frutos na vida como marca de um arrependimento sincero. Ah, pastor, mas isso não tem nada a ver com o outro, não. Eu me arrependi, o negócio é comigo e Deus aqui, ó. Jesus falou assim, olha, a luz de vocês tem que brilhar diante do mundo, para que o mundo veja a vossa luz e glorifique o seu Pai que está no céu. Nós precisamos frutificar. E frutificar é tornar visível a qualidade que é inerente daquela árvore. Essa árvore dá o quê? Ela gera manga? É um pé de manga? Como que eu sei que vai gerar manga? Não é só pelas folhas, é claro que tem as características, mas quando frutifica eu sei, parecia pé de manga, e agora eu tenho certeza que é pé de manga. Ah, essa árvore aqui é uma macieira, gera maçã? Parecia pé de maçã, já tinha cheiro de pé de maçã, mas ela frutificou e gerou uma maçã. Então é preciso que geremos frutos dignos do nosso arrependimento. Isso, nos diz o pastor Ziel no meio desse parágrafo, era a prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada. Ou seja, essa pessoa é aquilo que parece. Ela está gerando os frutos dignos daquilo que ela aparenta ser. Isso é glorioso. 3 considerações importantes. Primeira, a porta estreita não é sinal de jugo, mas de individualidade. Já falei bastante sobre isso aqui. Na porta estreita passava uma ovelha de cada vez. Então, vira essa chave em sua cabeça. A porta estreita não é sinal de jugo, mas de individualidade. Segundo, a porta estreita é sinal de relacionamento pessoal. Entra cada um por sua vez. Entra por aprisco, porque o pastor está te esperando para um relacionamento pessoal. O rebanho é grande, vem o rebanho inteiro, mas na hora de entrar para o aprisco, a portinha é estreita. Então entra cada uma para encontrar-se com o pastor. Relacionamento pessoal. E terceira consideração muito importante, a porta estreita é sinal de renúncia. Renúncia. O evangelho exige renúncia. Nós não podemos deixar de pregar que o evangelho... Aliás, não é só o evangelho não, minha gente. Tudo na vida exige renúncia. Na minha vida profissional eu tive que renunciar. Na minha vida como filho, como pai, como esposo. Na minha vida como profissional. Em todo momento nós estamos renunciando a algumas coisas. Por que no evangelho não vai ser diferente? Jesus renunciou à sua glória, diz Paulo em Filipenses capítulo 2, só para nos salvar. Então, a porta estreita é sim sinal de renúncia, mas essa renúncia nos projeta para um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus, que envolve a nossa vida e nos faz ter muito prazer na presença de Deus. Deus te abençoe. Até a semana que vem, em nome de Jesus, nós vamos estudar a lição de número 3, onde vamos tratar sobre o céu, o destino do cristão. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até a semana que vem, em nome de Jesus.